Queridos amigos, meus irmãos, que o Mestre Jesus possa nos envolver neste momento em que nós confraternizamos, estamos juntos na presença do Mestre, a fim de podermos examinar um pouco da sua doutrina de luz, da sua doutrina de amor. Pedimos a licença aos amigos queridos para que possamos adentrar aos lares dos irmãos, mais uma vez, a fim de que possamos conversar sobre as doutrinas, a doutrina espírita, cristianismo, o Evangelho de Jesus. Vamos, inicialmente, elevar o nosso pensamento a Deus, silenciando as nossas preocupações, as nossas dificuldades, as nossas lutas, serenando a nossa mente, a nossa tempestade mental de após um dia, após mais uma semana de muito trabalho, de muitas lutas, de muitos enfrentamentos, mas também de muitas vitórias, e de termos chegado até este momento vivos e bem, a fim de podermos aproveitar estes momentos juntos na presença do Mestre Jesus. E assim, confiantes na corrente espiritual de paz e amor que a todos envolve, a esses ceareiros luminíferos que neste momento se acercam de nós, nos anotando problemas e dificuldades, nos auxiliando, nos apoiando em cada momento, que eles possam permanecer conosco, nos intuindo durante o estudo que vamos realizar. Que o Mestre Jesus abençoe esses momentos que vamos estar juntos. Que assim seja. Meus queridos amigos, estamos mais uma vez adentrando no mês de setembro, e é importante, com todo carinho, com todo amor, nós recordemos de conversar um pouco acerca da questão da prevenção do suicídio. Nós poderíamos até perguntar por que falar sobre suicídio, tantas coisas tão belas a falar. Entretanto, nós sabemos que vivemos tempos complicados, tempos difíceis, e a nossa realidade aí fora, a realidade no coração de muitos e muitos espíritos encarnados nesses dias em que vivemos, parece ainda mais turbulenta. Estatísticas são bastante desfavoráveis quando nós falamos a respeito de suicídio. Hoje, a cada 3 segundos, vejam que nós já estamos falando, provavelmente, quase 3 minutos, cada 3 segundos uma pessoa está tentando cometer suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa concretiza um suicídio. O suicídio ele causa 800 mil mortes por ano. É a segunda, ele representa 1,5%
da causa de morte de todas as pessoas no mundo. E entre jovens de 15 a 29 anos no mundo, entre jovens de 15 a 29 anos, é a segunda principal causa de morte. Então, né, vejam que nós, ao falarmos às vezes de algum tema não tão lenificador, não tão florido, tão belo, é uma necessidade, porque a gente talvez vai conseguir com isso esclarecer e de alguma maneira prevenir o abandono prematuro de vidas pelo suicídio, porque as estatísticas dão conta que para cada um desses suicídios concretizados, 6 pessoas próximas, em média, sofrem consequências emocionais, sociais ou econômicas de longo curso por conta de um suicídio. E o principal fator, 90% das pessoas que morrem por suicídio eram pessoas que tinham algum transtorno mental que era passível de prevenção. Nós precisamos desfazer vários mitos rapidamente, antes de nós entrarmos na doutrina propriamente dita, que talvez nos capacitem a poder, de alguma maneira, enxergar melhor essa problemática. Estávamos vendo recentemente uma reportagem dando conta que nesses últimos anos pós-pandemia, com as crianças mais fechadas em casa, o suicídio entre jovens e adolescentes sofreu um aumento muito grande nesses últimos anos, uma escalada gigantesca, fora da curva mesmo. E a eles devemos dedicar especialmente os nossos olhos, a nós que pretendemos nos candidatar a auxiliares daqueles que sofrem. Então, rapidamente, aqui no material até do CVV, bem rapidinho, alguns mitos que muitas vezes a gente tem acerca do suicídio, né? A gente acha, né, que pessoas que falam que vão se matar só querem chamar atenção e não vão tentar cometer suicídio. Isso é comprovadamente um mito, que a maior parte das pessoas que tentaram suicídio, elas informaram as pessoas próximas a elas, ou profissionais de saúde, sobre a sua intenção de vir a cometer suicídio. Então, aquele velho mito de cachorro que late não morde, não é verdadeiro. Precisamos prestar muita atenção quando o nosso filho, o nosso irmão, nosso parente, nosso colega, nosso amigo começa a entregar nas entrelinhas algumas frases assim que possam nos chamar a atenção para percebermos que aquela pessoa está precisando de auxílio. Outro mito, né? Se uma pessoa que expressava desejo de se matar apresenta melhoras, não há mais risco de suicídio. Também não é verdade. Uma aparente melhora em pessoas que sofrem com ideações suicidas pode não significar
que não há mais risco de suicídio, ou seja, nós precisamos manter o nosso auxílio, a nossa vigilância, a nossa perseverança. Não se deve falar sobre suicídio para não aumentar o risco. Essa é muito comum, inclusive as televisões evitavam noticiar casos de suicídio para que isso não se multiplicasse. Na verdade, falar sobre suicídio como nós estamos fazendo aqui, de uma maneira a tentar auxiliar e fazer com que outras pessoas auxiliem ou busquem auxílio, pode favorecer, né, que a pessoa busque ajuda ou busque alívio a seu sofrimento. Isso, inclusive, fez com que a mídia passe a abordar o tema, mas sempre numa abordagem informativa, né, não devendo ser sensacionalista. Outro mito que muitas pessoas às vezes dizem, né, que o suicídio é uma decisão pessoal e não devemos interferir. Nada mais errado. A pessoa que está com uma ideação suicida, ela está passando por um sofrimento intenso e precisa ser ajudada porque o seu sofrimento está cegando o seu raciocínio e maculando a sua capacidade de decisão ou nublando a sua capacidade de ver os fatos. Por fim, rapidamente, outro mito que às vezes a gente tem é que a pessoa que decidiu que quer se matar, ninguém a demove dessa decisão. Na verdade, isso é um mito e as pesquisas, as estatísticas têm mostrado que a ambivalência, ou seja, essa luta entre a vida e a morte, entre querer continuar vivendo e a fraqueza perante as dificuldades, é uma coisa constante na cabeça daquele que chega a idealizar o suicídio. Então, é exatamente nesta dúvida que nós podemos, da maneira adequada, da maneira respeitosa, chegar e tentar auxiliar essa pessoa a se decidir pela vida. Então, vejam que esses números alarmantes fazem com que tenhamos um mês no mundo todo, que é o mês de setembro, o mês de Setembro Amarelo, como dizem, que é uma campanha para que se fale a respeito dessa temática, se fale sobre o suicídio, capacitando as pessoas a se fazerem auxiliares, mas também conscientizando a todos quantos necessitem de ajuda, que busquem a ajuda. É uma campanha de conscientização da saúde mental, de nós buscarmos a nossa saúde mental, de entendermos que não é normal, não é comum que a gente pense que tirar a própria vida seja uma solução para as nossas dificuldades. É um momento em que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e buscar ajuda, se for o caso, ajuda médica, psiquiátrica, hoje disponível na rede pública de atendimento à saúde, mas também buscar a nossa ajuda espiritual. Nós, espíritas, não estamos imunes a este tipo de situação. Infelizmente, conhecemos casos concretos e reais de pessoas, mesmo com o conhecimento espírita, que acabaram periclitando, caindo e cometendo suicídio ou tentado. Então, jamais menosprezemos
esse sentimento, essa vontade que porventura surja no nosso coração, busquemos ajuda. Não guardemos silêncio dentro de nós com esta ideação. Ergamos as nossas mãos, nos agarremos naqueles que amamos e que nos amam, para que eles nos ajudem. E sempre, cada busca de ajuda certamente será atendida tanto por Deus, pelos bons espíritos e principalmente pelas almas queridas que estão ao nosso redor. A doutrina espírita, o suicídio, ele se faz presente em várias obras, não é? Lá no Livro dos Espíritos, nas questões 943 a 957, Allan Kardec vai discutir esse tema, vai apontar as causas e as consequências para o espírito desta questão problemática que é o suicídio. Consequências bastante graves e principalmente sinalizando a ilusão que é essa solução. Porque, na verdade, o espírito que quer e pensa em suicídio e que eventualmente comete o suicídio, ele não quer matar a sua vida. Ele quer matar a sua dor. Ele quer matar o seu sofrimento. Ele gostaria imensamente de viver, mas ele não vê em meio às nuvens escuras em que ele está inserido, a dificuldade, ele não consegue encontrar a luz, ele não consegue encontrar soluções, e ele acha que a única solução é exatamente desligar a vida, encerrar. Só que a doutrina espírita nos chega e nos mostra que se eu quero matar o problema, se eu quero matar o sofrimento e não a vida, nós trazemos o ensinamento da doutrina espírita de que a vida não acaba. E se a vida não acaba com a morte do corpo físico, o suicídio não acaba com a dor que nós queríamos acabar. Suicídio não acaba com o sofrimento. Pelo contrário, os relatos que os espíritos nos dão, especialmente, vejam o capítulo 5º da segunda parte da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nós temos relatos de vários espíritos dando conta do seu estado infeliz e de grande sofrimento no mundo espiritual. Então, nós precisamos compreender e esclarecer as criaturas de que a vida continua e que se a nossa intenção com a morte é fazer cessar o sofrimento, nós não teremos sucesso nesse intento. Porque a vida prossegue e o sofrimento vai prosseguir e agora ele vai ser potencializado por mais este equívoco que nós teremos cometido. Também, Evangelho segundo o Espiritismo, obviamente, lá principalmente no capítulo 5º, no Bem-aventurados os aflitos, vai trabalhar essa temática também. Várias obras complementares, né? Ivone Pereira, Memórias do Suicida, Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz. Nós não podemos nos esquecer, né, lá, questão 944 do Livro dos Espíritos. Temos o direito de dispor da nossa vida e os espíritos respondem: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa uma transgressão
da lei divina. Então, vejam que o suicídio, o autoaniquilamento, como uma porta, ele é uma porta falsa em que o indivíduo que imagina estar se libertando dos seus males acaba precipitando-se numa situação muito pior. O suicida é como um prisioneiro, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 28, item 71, né, os espíritos vão nos dizer: o suicida é qual o prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que tenta escapar às misérias do presente, mas mergulha em desgraças maiores. Então, nós precisamos ter presentes, eventualmente, algum daqueles que nos ouve perdeu algum ente querido pelos caminhos do suicídio. Isso é outra coisa que nós precisamos trabalhar mais, que é a questão do carinho e da prece por aqueles que se evadiram pelo suicídio. São irmãos que certamente estão precisando, principalmente, da nossa oração, do nosso carinho, do nosso abraço amoroso e, principalmente, talvez, do nosso perdão. Talvez nós tenhamos que acalmar o nosso coração, transmutando em dor, transmutando essa dor, talvez, um certo sentimento de culpa que nós dirigimos a este irmão, e perdoá-lo, a fim de que ele, agora envolto em tanto sofrimento, em tantos tormentos, que ele possa, sustentado pelo nosso perdão, pelo nosso amor, pelas nossas preces, compreender que, apesar de tudo, o que foi feito, existe uma nova chance, existe uma possibilidade de recomeço, existe como, enfim, ainda que seja mais difícil, ainda que seja complicado, mas que existe a possibilidade de recomeçar, de retomar a existência. E mesmo que nós não tenhamos entre nossos familiares alguém que tenha partido pelo suicídio, lembremos-nos de incluí-los a todos em nossas preces. Há tantos e tantos pelos quais ninguém ora, pelos quais talvez ninguém se importe. Sejamos nós aqueles que oramos pelos suicidas anônimos, demonstremos por eles carinho, afeto, a fim de que possam também recuperar forças nesses momentos tão difíceis para continuarem e retomarem a sua jornada. O suicídio, ele, de todas as maneiras, deve ser evitado por nós e devemos esclarecer aquilo que a espiritualidade nos trouxe e nos ensinou como consequências e que estão aí na literatura espírita, como, por exemplo, a continuação do sofrimento que nós estávamos querendo aniquilar, mas agora potencializado num nível muito maior e mais intenso. Muitas vezes nós despertaremos também em regiões de muito sofrimento no mundo espiritual.
lutaremos com tormentos, com recordações bem difíceis. Provocaremos, por certo, lesões a nível perispiritual. Lesões essas que talvez vão seguir conosco na nossa nova encarnação, podendo eventualmente produzir doenças ou problemas em nosso novo corpo físico. E, principalmente, a dor que levamos em nosso coração de termos desperdiçado uma possibilidade, uma oportunidade tão valiosa como é a encarnação. Então, lembremos sempre que o Espiritismo, ele realiza uma profilaxia, uma prevenção muito importante em relação ao Espiritismo, ao suicídio, né? O Espiritismo vai nos mostrar que a vida continua, que a morte não existe, e que o sofrimento que estamos tentando matar não será aniquilado pelo suicídio, pelo contrário. O Espiritismo também nos fortalece a fé em Deus e a fé no futuro. O Espiritismo também nos mostra as consequências dolorosas e desastrosas do ato do suicídio. O Espiritismo também, através de depoimentos de suicida, nos mostra a realidade, né? Os suicidas voltam e nos trazem o seu depoimento acerca do equívoco de tal ato e dos sofrimentos que testemunham no mais além. O Espiritismo ainda nos auxilia na necessidade que passamos a sentir de orar e vigiar a cada instante os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e também ficar sempre observando com os olhos do coração aqueles que nos rodeiam. Este é o Consolador prometido por Jesus. Como aparece lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, né? A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o principal preservativo contra a loucura e o suicídio. A dor e o sofrimento nos visitam para nos retificar e fazer com que redirecionemos caminhos e atitudes. O sofrimento é a ferramenta valiosa que nos coloca no caminho da evolução. Não temamos o sofrimento. Toda dor um dia acaba. Todo sofrimento um dia acaba. Suicídio, jamais. Recordemos o Mestre Jesus de mãos abertas a nos receber, a nos abraçar nos momentos mais difíceis da nossa existência. Finalizamos com uma pequena quadrinha, um pequeno poeminha, cujo autor não localizamos de pronto, mas que nos parece muito, muito interessante trazermos aqui nesse momento. Deixe-me ver. Diz assim: ah, meu amigo querido, alguns versos vou te ofertar, torcendo para que minhas palavras possam te iluminar. E mude a tua opinião, não tire a tua vida,
eu vou tentar te ajudar. Para começo de conversa, sei que quero confraternizar, sei que a tua dor é grande, mas eu estou a te escutar. Aqui tens um ombro amigo, então escuta o que eu te digo, tudo irá melhorar. Mas preciso que me ajudes. Vamos comigo pensar? A vida é um presente divino que não vale a pena tirar. E também tenho que lhe dizer que depois que você morrer, ela vai continuar. A vida é uma grande escola onde estamos a estagiar. Cada existência é uma série pela qual precisamos passar. E não adianta fugir, porque se você desistir, terás que recomeçar. Do mestre dessa nossa escola, tu já ouviste falar. Que um belo dia, num monte, ele começou a nos ensinar. E disse que foi para os aflitos, com todos os seus conflitos, que ele veio consolar. Eu também preciso dizer algo talvez de espantar. Digo que ao tirar tua vida, vivo irás te encontrar. E num vale de aflição e de muita desolação, você irá despertar. E lá sofrerás muito mais por sua existência encurtar. Pensas que irás ter alívio, mas sua dor só irá aumentar. É por isso que eu te digo, meu companheiro e amigo, nem pense em se suicidar. Observa o exemplo infeliz dos que vêm te falar, e vivos, depois que morreram, voltam para te alertar e falar de seus sofrimentos e de todos os tormentos que passaram a experimentar. Mude a tua referência, deixa de te lamentar, encara os problemas de frente e tudo irá superar, porque força você tem e contas com o auxílio do bem e de amigos a te amparar. Levanta a tua cabeça e passa a observar que se você sofre no mundo, não estás no primeiro lugar. Há outros que sofrem também e que estão sem ninguém com quem possam desabafar. Que tal esquecer tua dor e teus ouvidos emprestar, oferecer ombro amigo para que outros possam chorar, e amparando teu irmão em toda a sua aflição, a tua própria aflição irás curar. E assim, pouco a pouco, verás tua dor cicatrizar ao usar esse remédio poderoso e salutar, de muita capacidade que se pode tomar à vontade. O nome desse remédio é amar. Olha, espero sinceramente ter podido te ajudar. Fica aqui o meu presente que espero que tu possas guardar. No fundo do teu coração e com toda a minha emoção, eu peço que Jesus possa te abençoar. Muito obrigado a todos, queridos amigos, que nós possamos seguir envolvidos pelo amor de Deus, pelo amor dos queridos amigos espirituais que zelam por cada instante da nossa vida, que nos acompanham de perto, buscando sempre nos acarinhar, nos consolar nos momentos de dificuldades e de dor. Que nós possamos refletir acerca das nossas vidas, o imenso valor de nossas vidas, esse imenso presente que Deus deu para nós. Que nós possamos auxiliar e também buscar ajuda, sempre quando
o sofrimento nos visitar. Que o Mestre Jesus nos envolva, nos apacente os corações e nos despeça em paz. Muita paz a todos. Muito obrigado, meus irmãos.